pulmão continua a ser a principal causa de morte por causa de cancro a nível mundial. Apresenta uma taxa de sobrevivência aos 5 anos de aproximadamente 18%. De acordo com os dados mais recentes, relativos a 2015, marca-se cerca de 4.000 pessoas por ano em Portugal e a sua incidência, ou seja, o número de novos casos, continua a aumentar. Entre os fatores de risco, surge, em primeiro lugar, o tabaco. O tabaco é composto por vários agentes químicos carcinogénios e pela nicotina, que é, além disso, uma substância altamente aditiva. É preciso lembrar que 85 a 90% dos doentes afetados por cancro do pulmão são ou foram fumadores. E o tabaco não está apenas relacionado com este cancro. Está também associado a outros cancros como o do esófago, faringe, laringe, bexiga, pâncreas ou rim, entre outros. Podemos encontrar uma relação direta de risco de ter cancro do pulmão com a quantidade de cigarros fumados por dia e o número de anos de consumo. Todos os fumadores, inclusive os doentes já com diagnóstico de cancro do pulmão, devem ser aconselhados e apoiados a parar de fumar, uma vez que as taxas de mortalidade são superiores às de não fumadores. Não devemos esquecer ainda que os fumadores passivos também são um grupo de risco. A exposição ao amianto e ao arradão são também importantes fatores de risco. Outros fatores de risco são a doença pulmonar obstrutiva crónica, o efizema pulmonar, a fibrose pulmonar, as sequelas de tuberculose e o facto de já ter havido irradiação do tórax, no caso dos tumores da mama ou dos linfomas, por exemplo. Muitos estudos sugerem ainda que doentes com vários familiares diretos com cancro do pulmão apresentam maior probabilidade de vir a desenvolver esta doença. Grande probabilidade têm ainda os doentes com história prévia de cancro do pulmão ou outros cancros relacionados com o tabaco. Há sinais e sintomas que devem alertar os doentes a procurarem um médico e que são tosse persistente ou diferente da tosse habitual, expectoração persistente ou diferente da habitual, por exemplo, uma expectoração com muco esbranquiçado, que passa a ser raiada de sangue ou que passa a ser amarela escura, rouquidão ou outras alterações da voz, falta de ar, cansaço inexplicado ou que se agrava, dor no peito, perda de peso ou de apetite sem explicação. Os doentes com sintomas diários de bronquite devem procurar ajuda médica sempre que houver qualquer alteração dos mesmos. Outros sintomas que devem alertar os doentes são o aparecimento de gânglios nas axilas ou acima das clavículas, inchaço ou vermelhidão no pescoço ou na face, existência de dores ósseas persistentes ou intensas, fraturas inexplicadas ou queixas neurológicas, como dores de cabeça ou crises convulsivas, podem também indicar um estado mais avançado da doença. No Hospital da Luz, o diagnóstico é realizado através de um ataque de baixa dosagem. Este exame integra-se num plano minucioso e alargado de avaliação de risco e diagnóstico precoce para a detecção da doença. Sabemos que em doentes de risco que não tenham sintomas, a mortalidade pode ser reduzida em 20% se este exame for realizado em vez da normal radiografia de tórax. Também, se o doente apresentar os sintomas de que já falámos, o primeiro exame a realizar será um ataque para localizar a doença e orientar os médicos no sentido de uma abordagem diagnóstica terapêutica mais rápida e mais efetiva. Depois de um estadiamento adequado, a abordagem à doença é discutida numa reunião multidisciplinar por um grupo de médicos de várias especialidades envolvidas. Esta equipa multidisciplinar conta com um cirurgião torácico, radios-oncologistas, oncologistas médicos, pneumologistas oncológicos, broncologistas, anatomopatologistas, médicos de medicina molecular e de medicina paliativa. Muitas vezes, o objetivo da primeira abordagem passa por, num só exame, saber qual o tipo de tumor e o estadio, ou seja, saber a fase da doença, de acordo com as guidelines que seguimos internacionais e nacionais. Um diagnóstico correto e eficaz é fundamental no cancro do pulmão, porque o tempo é absolutamente vital para o início da terapêutica adequada, com o consequente controle desta doença. O tratamento do cancro do pulmão depende de uma série de fatores relacionados com o tumor, tais como o subtipo histológico, ou seja, o tipo de tumor, a localização e o estadiamento, mas está também dependente do estado geral de saúde do doente e da decisão terapêutica tomada com este. Muitas vezes, a abordagem inicial pode ser cirúrgica, utilizando sempre que possível técnicas minimamente invasivas, sendo que em algumas delas, como na cirurgia robótica pulmonar, o Hospital da Luz foi pioneiro a nível nacional. Quando o tumor é diagnosticado numa fase avançada, o tratamento é orientado após estudo molecular para uma terapêutica dirigida, que poderá passar por imunoterapia, terapêutica-alvo, esta através de comprimidos, ou quimioterapia. Existem ainda doentes que são incluídos em ensaios clínicos.
O Hospital da Luz dispõe de uma capacidade ímpar para tratar doentes com cancro do pulmão, de acordo com o melhor estado da arte. Pode contar connosco.